De volta já aqui com Bem Assim. Gente, olha, recentemente, um episódio foi amplamente discutido aqui na sociedade através de um vídeo que circulou pelas redes sociais, principalmente mostrando um homem perseguindo a ex-mulher ao pular em cima do capô do carro dela em Arapiraca. O número de mulheres vítimas de stalking, com perseguição reiterada por qualquer meio, tanto físico quanto pela internet, subiu mais de 34% aqui em Alagoas em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado criminalista Ronald Pinheiro. Obrigada, Ronald, mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente do Bem Assim. Bom dia. Bom dia, Mara. Estou sempre à disposição aqui para que a gente preste esclarecimentos sobre os principais temas envolvendo o direito penal, o direito criminal, principalmente os temas atuais. Estou à disposição. Vamos lá, então, começar, por favor. Explica pra gente o que é esse crime de stalking, que a gente está ouvindo muito falar sobre esse assunto. Perfeito. O crime de stalking foi um crime que foi introduzido na legislação penal brasileira no ano de 2021, a partir do artigo 147-A. A previsão legislativa foi no sentido justamente de proteger não só as mulheres, mas todas as pessoas vítimas da perseguição. Quando nós falamos em perseguição, presume aí uma habitualidade. Não é somente um único dia, um único comportamento. É aquela perseguição que, além de haver a necessária habitualidade, ela se emprega um meio violento, uma grave ameaça, uma violência. Essa violência, ela pode ser uma violência física, é bem verdade, mas também pode ser uma violência psicológica. E aí, com a difusão, principalmente da rede mundial de computadores, da internet, das redes sociais, hoje também é possível que esse crime propriamente dito, ele seja realizado através da internet e da rede social, que é o chamado cyberstalking. A legislação prevê para esse crime em específico uma pena de 6 meses a 2 anos. No entanto, existem algumas situações onde a pena será aumentada. Por exemplo, se esse crime ele é cometido em face de criança ou adolescente, se esse crime ele é realizado contra idosos, se esse crime ele é empregado mediante uso de arma ou até mesmo 2 ou mais pessoas. Então a legislação ela trouxe essa necessidade diante de fatos que já aconteciam e antes não havia essa previsão legislativa. Esse crime ele é a tamanha importância para garantir que as pessoas elas se sintam livres. Até porque o término de um relacionamento ou até mesmo o término de uma amizade não é motivo para que as pessoas persigam as outras. Exato, é um crime até recente, Ronald, assim, de 2021 para cá. O que fazer caso eu esteja passando por esse tipo de situação, por essa perseguição? Olha, o primeiro passo é sempre buscar ajuda. Então, essa ajuda, ela pode... Muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe, Então, a ajuda, ela pode vir de várias formas. Mas, entendendo que está sendo vítima desse crime, o primeiro passo é procurar a delegacia de polícia e prestar um boletim de ocorrência. Por quê? A partir dessa situação, as autoridades serão informadas do que está acontecendo. E a partir disso, aquela pessoa, o chamado stalker, ele irá ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos do que está acontecendo. O crime de stalking, Mara, ele realmente tem esse condão de prevenir crimes mais graves. Então, o objetivo, ele é convergir no sentido de que esse crime não evolua para algo pior. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, propriamente dito, protegeu muito as mulheres, mas existe a necessidade de se amparar mais abertamente, principalmente as mulheres que são vítimas dessa situação. Então, o legislador, ele trouxe essa previsão para que isso não se evolua para um caso mais grave, como, por exemplo, o próprio feminicídio. Tanto assim é que uma das medidas para aumento de pena é também o simples fato de
da questão do gênero feminino. A pena ela vai ser aumentada em até a metade se o indivíduo ele praticar o stalking pura e tão somente em virtude da questão do gênero feminino. É interessante a gente falar isso, inclusive nesse mês que tem uma campanha muito importante, que é a campanha do Agosto Lilás, né, que visa aí combater a violência contra a mulher. E aí quando a gente vê assim o stalking, ele também pode acabar até se tornando um tipo de violência, porque imagina só você ficar sendo perseguida, ameaçada, né, o tempo todo ali, isso deve ser um peso muito grande, né, Ronald, com certeza. Verdade, Mara. Hoje o que nós temos é que a violência, ela se expressa de várias formas. A violência, ela é não somente a violência física, que é a forma mais explícita de violência, mas a violência psicológica, ela acarreta muitas vezes sangramentos internos, que sangram mais do que os sangramentos externos. Então, para proteger a integridade psicológica da mulher, é que surge também o crime de stalking, dizendo que ninguém é obrigado a tolerar episódios de perseguição. Por isso é que quando existe o término do relacionamento, não está bom para nenhum dos lados, o melhor é realmente se afastar. Essa tentativa constante de forçar um relacionamento que não mais existe, a legislação, ela repele isso, dizendo que o indivíduo que insiste nessa proximidade, insiste em perseguir, insiste em obter algum contato com uma pessoa nessa situação, ele sim poderá ser processado criminalmente pelo artigo 147A previsto no Código Penal. Esse aumento no número, né, na porcentagem do crime de stalking aqui em Alagoas, ele é um alerta também para as pessoas, Ronald? Na verdade, ele constitui 2 pontos. Primeiro, as vítimas, elas passaram a entender que a delegacia de polícia é o caminho ideal para repelir situações como estas. Antigamente as pessoas não havia uma cultura de entender que aquele comportamento era um comportamento equivocado. Então a difusão educativa acerca desse ponto também leva as pessoas a procurarem a delegacia de polícia. Então esse crime, ele certamente já existia. As pessoas eram vítimas dessa situação, mas elas passaram a ir mais à delegacia de polícia, procurar os seus direitos e também buscar ajuda. Então, talvez seja um reflexo positivo de que as vítimas, elas querem ajuda do Estado. E por outro lado, isso também é um reflexo do avanço das redes sociais, porque antigamente não se tinha esse crime, que é um crime extremamente recente. Se a gente for lá para os anuários de quando a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor, houve um boom muito grande de mulheres que procuraram a delegacia de polícia graças a esse papel que a imprensa faz de extrema importância, que é difundir as formas e os mecanismos das vítimas se protegerem. Então, certamente essa associação de, infelizmente, a mulher realmente é vítima, de pontos educativos e a coragem, a mudança cultural é que fez elevar esses números aos patamares de 34%. Pois é, gente, olha, segundo o setor de estatística da Polícia Civil de Alagoas, a faixa, né, de idade predominante entre as mulheres vítimas de violência é de 18 e 29 anos. Essa também é a média de idade entre os agressores, 18 a 29 anos. É aquela faixa realmente assim, de mulheres mais jovens, né, que infelizmente passam por isso. Verdade. Hoje, realmente, a juventude, ela precisa cada vez mais entender que internet não é terra sem lei. Infelizmente, se você observar, é um público que está nas redes sociais, é um público que mais utiliza as redes sociais. E hoje existe uma facilidade de comunicação tamanha, a ponto de as pessoas esquecerem que as redes sociais, a internet também é um ambiente vigiado pelas autoridades. Então, essa faixa de idade é uma faixa que exige também uma compreensão e até maturidade de se compreender que relacionamentos, eles não podem nem devem ser abusivos. Relacionamentos abusivos são passíveis de atuação penal, inclusive não só da ordem da Lei Maria da Penha, mas também da ordem do próprio crime de stalking, que trouxe uma clareza para as pessoas de que
Não mais é possível tolerar esses relacionamentos fortes, agressivos, pesados e eu diria até mais, abusivos. Ronald, para a gente fechar então, quais que são as principais dicas? Vamos reforçar, né, para quem está nos acompanhando sobre o crime de stalking, o que fazer? O primeiro passo, Mara, é realmente esse. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. Procure alguém para conversar ou até mesmo para ter forças diante dessa situação. O segundo passo é procure a delegacia de polícia, preste boletim de ocorrência. Por quê? Ao prestar um boletim de ocorrência, isso pode estancar algo muito pior, para que não se evolua para uma agressão ou até mesmo para um assassinato. As pessoas elas precisam entender que em situações de ameaça, de perseguição, isso não pode evoluir para algo pior. Então a recomendação é: vá à delegacia de polícia. Se não quiser ir à delegacia de polícia, denuncie através do 181 para que as autoridades possam investigar essa situação. Advogado Ronald Pinheiro aqui junto com a gente, falando um pouquinho sobre o crime de stalking. Muito obrigada pela sua participação. Bom demais ter acesso a essas informações e saber, né, que a gente pode contar com o Estado e buscar ajuda caso a gente passe por esse tipo de situação. Eu fico à disposição e sempre que precisarem estarei por aqui. Muito obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não sai daí.